Já a guia Sistema Operacional mostra informações pertinentes ao sistema operacional. Então aqui você pode monitorar a versão do sistema operacional em si, que no meu caso é o Windows 10 Pro, o idioma do sistema, a arquitetura do sistema, que é 64 bits no meu caso, a data de instalação, a pasta raiz do sistema, que naturalmente é a pasta C:/Windows, o proprietário, que no meu caso é o usuário Musashi, e demais informações, o serial, a identificação do produto, ou seja, a ID do seu sistema, e assim por diante, tá bom? Aqui não tem muito segredo. Informações importantes que você pode obter aqui, além da versão do sistema e sua arquitetura, é a versão do DirectX, que também aparece aqui embaixo. O OpenGL é a mesma coisa. Então você pode obter essas informações dentro dessa página, tá bom? Em processos abertos, você tem basicamente uma lista dos processos em execução. Então aqui você tem o nome de cada processo, o endereço de cada um no Windows Explorer, a sua arquitetura, a quantidade de memória que eles estão ocupando e assim por diante. Essa parte aqui não tem muito segredo, é basicamente um gerenciador de tarefas dentro do Wide Extreme, tá bom? Se você quiser, você pode acessar as propriedades do programa pertencente a esse processo, clicando 2 vezes sobre ele, por exemplo, o Google Chrome. Então aqui eu acesso as propriedades do navegador Google Chrome, o seu local de instalação e assim por diante, tá bom? Aqui a gente tem mais algumas guias do sistema, tá bom? Eu não vou abordar todas elas porque algumas aqui são bem inúteis. As mais interessantes de se conhecer aqui dentro é a guia Sistema Operacional, que eu já mostrei, processos abertos, serviços, onde você tem a lista dos serviços em execução, a descrição de cada um, o nome do arquivo executável de cada um. Então, se você quiser saber qual processo controla, por exemplo, o serviço do Windows Update, você pode obter seu nome aqui na lista, que no caso é o processo svhost svchost.exe. No caso do Windows Search, é o processo do searchindexer.exe. Assim você consegue manter o maior controle sobre um determinado serviço, pois às vezes pode ser difícil descobrir qual processo pertence a qual serviço e vice-versa. Outro exemplo, o Windows Defender. Se você quiser controlar o processo do Windows Defender, como saber qual processo que pertence ao Windows Defender? Então aqui aparece o nome dele, é o processo do msmp-eng.exe, tá bom? Então se você quiser encerrar o Windows Defender pelo processo, você pode monitorá-lo com programas como o Process Lasso. Uma outra guia que eu gosto bastante aqui dentro é a guia Tempo em Atividade. É uma das guias que eu mais utilizo aqui dentro do Wide Extreme. Aqui a gente tem informações bem bacanas, galera. A hora do último shutdown, isso aqui é basicamente a hora em que você desligou o computador pela última vez. Tá bom? Então aqui eu tenho a data exata e o horário exato. A hora do último boot, ou seja, a data e o horário em que eu iniciei o computador pela última vez. Então nessa data de madrugada eu dei um startup no computador, após desligá-lo completamente. Já essa informação aqui chamada downtime se refere à última vez em que o Windows não conseguiu realizar suas funções primárias. É basicamente isso, tá bom? Mas é uma informação meio inútil aqui dentro. Aqui a gente tem a hora atual, o tempo de atividade do computador após o último boot. No caso aqui em casa, eu geralmente ligo o computador, coloco ele para suspender quando eu vou dormir. Aí eu ligo de madrugada de novo, ou seja, acordo o computador. Então eu liguei o computador de novo, ou seja, acordei ele da suspensão há aproximadamente 1 hora e 58 minutos, ou seja, 2 horas atrás. Agora é 2h30 da manhã, então eu liguei ele aproximadamente 00:30, que é exatamente a hora do último boot, tá bom? Então boot aqui se refere ao startup do computador do zero, quando você liga ele do zero, ou quando você acorda ele da suspensão também, tá bom? Isso é considerado um boot. Eu vou expandir aqui para ficar melhor de enxergar os nomes. Daí aqui a gente tem estatísticas do tempo de carga do computador, tá bom? Aqui é assim, galera. Nós temos informações sobre a hora do primeiro boot. Ou seja, a primeira vez em que você deu boot no sistema desde a última formatação do computador. Então formatei o meu computador com Windows 10 1909 nessa data, 14/11/2019. Então aqui nesse horário, nessa data, é considerado o primeiro boot do Windows, nessa versão do sistema, tá bom? E a hora do primeiro shutdown, ou seja, o primeiro desligamento do sistema. Tudo é registrado pelo Windows 10. Daí eu tenho o tempo total de carga. Carga se refere ao tempo em que o computador permanece ligado
e funcionando, tá bom? Ou seja, o sistema está rodando, realizando alguma tarefa qualquer, simplesmente executando. Então no total o meu Windows ficou em execução por 122 dias, 15 horas, 23 minutos e 58 segundos. Claro, se eu atualizar aqui apertando F5, o tempo vai mudar, tá bom? Então as informações vão sendo atualizadas o tempo todo. Já em tempo total de descarga, eu tenho um tempo total aproximado em que o Windows permaneceu desligado, tá bom? Então aqui no total eu tenho, teoricamente, 32 dias em que o computador ficou desligado. Isso aqui, se eu multiplicar por horas, dá mais ou menos 768 horas. Esse é o total de tempo em horas que o Windows ficou desligado desde a última formatação do computador. Então assim, geralmente eu uso muito computador aqui em casa, então deixo ele ligado, coloco ele para dormir, depois acordo da suspensão. Então digamos que ele fica desligado aproximadamente 8 horas por dia, 12 horas, não sei. Então dá o tempo correto aqui, beleza? Maior tempo de carga. Aqui ele me informa o período máximo de tempo em que o computador ficou ligado direto. Aqui sinceramente eu não sei como ele calcula essas informações, porque eu nunca deixei o meu computador ligado direto por uma semana. Talvez no máximo adormecendo o computador e acordando ele da suspensão, talvez seja isso. Então ele considera esse tempo como se o computador estivesse ligado também, só pode ser isso. E aqui é o inverso, o maior período de tempo que o computador permaneceu desligado. Ou seja, no máximo eu deixei meu computador desligado por 1 dia e 36 minutos. Aqui ele me informa o total de vezes em que eu reiniciei o computador. Então até o presente momento eu realizei 115 reinicializações no Windows. Daí por último a gente tem a disponibilidade do sistema. Isso aqui, galera, é basicamente o período de tempo no intervalo de um dia em que o sistema permanece ligado e sendo utilizado. Então no intervalo de 24 horas o meu sistema está online disponível para ser utilizado em uma porcentagem de 80% desse intervalo. Ou seja, 80% do dia o meu Windows está ligado e disponível para ser usado. Aqui embaixo você pode monitorar também o total de tela azul da morte que foi apresentada no Windows. No meu caso eu não tive nenhuma, desde quando eu formatei o meu Windows com essa última versão do sistema, então no total eu não tenho nenhuma, tá bom? Então aqui ele diz assim que essas informações são baseadas no log de eventos, tá bom? O log de eventos que informa tudo isso aqui e o IDA Extreme traduz essas informações de uma forma mais amigável, digamos assim, tá bom?